Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Santo, santo, Márcio, firmamente a terra eras de sempre, has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos ter palavras de oração, de invocação ao poder de Deus e adoração, mas também vamos aproveitar esse momento para intercedermos pelos nossos irmãos da Coreia do Norte. Convido o nosso irmão Sérgio que eleve a Deus essa oração em voz audível. Sim, sofrimentos te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não mandei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos
a palavra de oração de confissão de pecado. Eu convido a nossa irmã Enaira que eleve a Deus nessa oração. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova
seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. É o Senhor que é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de
Deus no seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu das-me segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Está no livro de Josué, portanto eu convido você a acompanhar-me nessa leitura, apesar de ser apenas um versículo. Vai ser uma mensagem relativamente rápida e baseado aqui numa série de mensagens que eu já tenho ministrado em outros lugares. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué é o 6º livro da Bíblia, vem depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e aí por fim Josué capítulo 1, versículo 6. Ok? Diz-nos assim a palavra de Deus: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi
dá a seus pais. Lerei novamente, de uma vez que é somente um versículo. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós estamos com a sua palavra aberta e precisamos da ministração do teu Santo Espírito ao nosso coração. Comece, Senhor Deus, a partir do meu. Comece a ministrar ao meu coração, para que também, ó Deus, eu possa compartilhar com os teus filhos aqui a tua palavra, e o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando eu leio alguns textos onde Deus diz: não temas, não pasme, nem te espantes, entre esses textos eu vejo aqui uma exortação que Deus faz a Josué, e a exortação que se faz é ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Com certeza, nesse período de transição, e toda transição há uma insegurança, toda transição há uma incerteza. Eu não sei o que vai acontecer lá do outro lado. E aqui então Moisés, ele passa o bastão para um novo líder, e esse novo líder é Josué. E imagina a mente, a cabeça de Josué, que era um ex-escravo, e então liberto da escravidão e do poder do Egito, depois de peregrinar por 40 anos no deserto. O deserto foi a sua faculdade, o deserto foi o seu vestibular, e agora então Moisés morre, e a batuta agora está nas mãos, o bastão está nas mãos de Josué. E agora? Eu imagino quantas interrogações, eu imagino quantas incertezas. É talvez como um jovem quando está então no último ano do seu curso tão sonhado, seja medicina, seja engenharia, seja pedagogia, seja o que for. Quando ele está chegando ali, quem sabe no último ano, já avançando no último semestre, as interrogações, as indagações vêm: e agora? O que eu faço? Vou trabalhar na área em que eu estou pleiteando, que eu estou me preparando? E eu imagino que Josué deveria estar com essas incertezas, assim como quando os jovens que de repente decidem pelo noivado e por fim pelo casamento. Quantas dúvidas que não pairam no coração. Será que eu vou dar conta de cuidar de uma família? Será que eu vou dar conta de viver longe dos meus pais? Em todas as circunstâncias, quando nos vemos diante de uma decisão tão importante, ou de assumirmos alguma coisa, bate um certo temor. Então essa palavra não é por acaso que vem a Josué: ser forte e corajoso. Mais adiante ele diz: não pasme nem te espantes. É possível que Josué estava espantado diante do desafio. Então, às vezes você é convidado a abraçar certos desafios que mais te assustam do que causam, quem sabe, uma satisfação, um certo orgulho. Poxa, foi confiado isso a mim. Às vezes a demanda, já vi situações. Certa feita eu conversei com ali quando estava passando por um período crítico na saúde, estava internado, e então conversando com uma faxineira lá do hospital, ela disse que ela teve a proposta do hospital de ser uma técnica de enfermagem. Eles iam investir nela para isso tudo, e ela então recusou e queria limpar lá o chão do hospital. Eu falei: mas como isso? Por quê? Ela diz: mas aqui as responsabilidades são grandes e eu tive medo, eu não quero não, eu prefiro ficar assim na faxina, porque não tem muita cobrança, não tem muita... Então você vê que algumas pessoas se acovardam diante de certos desafios. Meus amados, essa mensagem que eu quero proclamar aqui com os irmãos, ela faz parte de uma série de outras mensagens, como eu já disse aqui. Ela está relacionada a uma série de outras mensagens que destacam a importância do papel desse personagem conhecido como Josué. Josué, a primeira mensagem, nós ainda não proclamamos aqui, nós ainda não compartilhamos com os irmãos. Ela vai mostrar que Josué é um tipo de Cristo, é por causa do próprio nome dele, porque o nome Josué é uma variante do nome de Jesus, né? Yoshua, ou Yoshua, no hebraico. E aí você vai ver então que Josué, ele é tido como um tipo de Cristo que tipifica. Então precisa haver uma certa relação do tipo e da coisa tipificada. E o nome de Josué no hebraico traz o mesmo significado de Jesus no grego. Ou seja, qual é o significado de Josué e qual é o significado de Jesus? É libertador. O significado é salvador. Quando você fala Jesus, lá quando o anjo anuncia e fala: você vai colocar o nome no seu filho de Jesus. Antes que Maria perguntasse, ou que qualquer pessoa perguntasse: por que Jesus?
o anjo já responde disso, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o significado do nome Jesus e de Josué é esse, é libertador, é salvador. A segunda mensagem vai falar que Josué também, ele é um tipo de Cristo, mas é por causa da inclusão. E é interessante que hoje se fala muito em termos de inclusão, mas a inclusão já foi praticada por Josué muito tempo antes de Cristo, muitos anos. Ou seja, no caso aqui, assim como Jesus que incluiu pecadores, que incluiu prostitutas, publicanos, ladrões, no propósito e no plano de salvação, também Josué de igual modo incluiu no plano de salvação quem? A prostituta Raabe. Olha que coisa interessante, não somente ela, mas toda a sua família, todos que se abrigavam debaixo do seu teto. Posteriormente, essa mulher, ela ficou morando com o povo de Israel, ela não foi eliminada pela vida, pela conduta que ela tinha. O seu resgate foi completo, o seu pecado foi perdoado, a sua vida foi renovada, foi transformada, a sua prostituição foi abandonada, os seus sonhos foram renovados. E a Bíblia nos mostra que essa prostituta chamada Raabe tornou-se futuramente esposa de um grande homem, esposa de Salmão, tornou-se depois mãe de Boaz, trisavó do grande rei Davi, e foi até mesmo inserida na genealogia de Jesus, quando você vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Uma prostituta, está mencionada, e olha que na genealogia antiga, praticamente você vai observar, não cita nome de mulheres, cita apenas os nomes dos homens. E entre as mulheres citadas na genealogia de Cristo está o nome de Raabe, uma ex-prostituta, que então é uma ancestral de Jesus Cristo. Raabe foi incluída na história da humanidade com distinção, com dignidade e relevância. E a terceira mensagem desta série, ela reflete a respeito de Josué como sendo um tipo de Cristo, mas por causa da sua espiritualidade. Eu ainda vou ter a oportunidade, se Deus assim me permitir, de compartilhar esta série com os irmãos, para que os irmãos possam conhecer melhor o personagem Josué. E meus queridos, Josué então ele aprendeu o caminho da espiritualidade. Eu acredito que esta mensagem eu já compartilhei com os irmãos aqui, né? Qual é o caminho da espiritualidade? Ele aprendeu com Moisés, o grande líder. Ele estava ali sempre junto com Moisés, ele observava o que Moisés fazia, ele observava como Moisés se relacionava com Deus. Ele viveu uma espiritualidade madura, baseada na palavra de Deus e segundo a orientação do Senhor. E Josué não só aprendeu, nós falamos aqui que Josué aprendeu a espiritualidade, Josué viveu a espiritualidade e Josué ensinou também a espiritualidade saudável ao povo de Israel. Mas, queridos, hoje nós queremos nos ater a um aspecto muito importante para o tema nosso de hoje. Nós queremos refletir aqui nesta mensagem, que na verdade é a quarta desta série de sermões, sobre Josué, num tema muito importante, como sendo um tipo, por isso é o título da mensagem que nós estamos proclamando essa noite, Josué, um tipo de Cristo por causa da missão. Olha que coisa interessante. Então a missão de Josué foi conduzir o povo à terra prometida. Essa foi a grande responsabilidade, a grande tarefa. E por causa desse foco, o livro então que nós estamos lendo leva aí o nome dele, né? Leva o nome de Josué, é dividido em duas partes iguais. Nós temos aí uma parte do livro, dos capítulos 1 ao capítulo 12, que fala que ele vai narrar sobre a conquista da terra prometida. E depois, dos capítulos 13 ao capítulo 24, sobre a ocupação da terra. Aí você percebe o quê? Que na narrativa que está ali no livro, você vai perceber que há um foco, e toda a energia, todo o propósito desse homem de Deus, Josué, estavam concentrados em cumprir e realizar a promessa divina. Ele tinha convicção, ele aprendeu com Moisés, ele aprendeu no contato com o Senhor, as promessas que foram feitas aos patriarcas a respeito da terra prometida. Ele tinha consciência disso, e ele não podia perder esse foco em hipótese alguma. Ele tinha que estar mirado naquilo que ele foi chamado para realizar, uma missão que cumpriria com o propósito divino. E muitas foram as etapas enfrentadas, e muitos foram os desafios enfrentados. Então é natural que ao chegar aqui nesse ponto, então ele precisaria de uma palavra de motivação,
uma palavra de ânimo, tão somente ser forte e corajoso, porque diante de tantos obstáculos, agora ele estava com um obstáculo ainda maior, estava à beira de entrar na terra prometida. Mas a palavra de Deus nos dá um detalhe muito significativo, vou falar isso daqui a pouco, que é daquele período em que o rio Jordão transbordava em todas as suas ribanceiras. Ele tinha que vencer esse obstáculo do rio, mas ele tinha que vencer também o obstáculo da grande muralha. A cidade era fortificada com muros, ele tinha que vencer o povo que lá estava. Mas, queridos, nós podemos resumir essa conquista de Josué em 3 principais movimentos. Vamos ver então qual é o primeiro aí nesse caso. Veja comigo, em primeiro lugar, nós vemos atravessaram o Jordão. Se você olhar para Josué no capítulo 3, versículos 1 ao versículo de número 17, Josué, capítulo 3, verso 1 ao 17, é nesse momento, queridos, que o povo deixa a vida no deserto para trás. Vejam, 40 anos peregrinando no deserto, e eles agora estão de frente com a terra que Deus disse, será de vocês. É o momento então de olharem para trás e deixar para trás todo o sofrimento, deixar para trás toda a vida no deserto. Vocês agora estão prontos para alcançar a terra da promessa. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas, incluindo mulheres, crianças e seus rebanhos, atravessando o rio a seco. Não é um riacho como o riacho do rio Ipiranga, onde Dom Pedro gritou independência ou morte. Não sei quantos conhecem aqui o riacho do Ipiranga. Eu conheço, eu estive lá. É um riachinho. Fala do rio, das margens do rio Ipiranga, dá a impressão que é um baita do rio, né? É um riacho, você pula ele, você passa a pé nele. Não é o riacho do Ipiranga. Aqui estamos falando do Rio Jordão. Mas um detalhe significativo que nós vamos ver aqui é que o livro também nos mostra aqui que na estação da colheita, quando as águas transbordavam pelas ribanceiras, e o texto de Josué capítulo 3 verso 15 nos dá essa importante informação. Vamos ler esse texto aí. Diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, aí ele diz, porque o rio Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da seca. Ou seja, todo o período da colheita, o rio Jordão estava para lá de transbordante. O rio estava cheio, estava perigoso, e só o poder de Deus para realizar esse grande milagre. E assim como Moisés, que teve que levar o povo a atravessar o mar a pés enxutos, Deus ratifica, credencia, ele então confirma a liderança de Josué, também operando esse mesmo milagre. De fato, mais uma vez eles experimentaram que a mão do Senhor, ela é forte, conforme está escrito no capítulo 4, no versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Meus queridos, então nessa conquista, nós temos essa grande intervenção divina. Nós temos aqui, então, nesse primeiro movimento, o desafio de atravessar o primeiro obstáculo. Depois do deserto ficando para trás, atravessaram o Jordão. Mas, queridos, nós temos também um segundo movimento. Josué e seu exército derrotaram os inimigos. Quantos inimigos não surgiram ao longo da caminhada no deserto? Quantas nações eles tinham que passar pelos seus termos? E algumas das nações falavam, vocês não vão passar nos nossos termos não. Se passar aqui, vai levar chumbo. Eles enfrentaram inimigos. E depois desse momento, iniciou-se um grande período. Um período quando derrotaram os adversários, derrotaram os seus inimigos. Num período de cerca de 6 anos, Josué derrotou 31 reis e subjugou grande parte da terra prometida, ou seja, já tomando posse da terra. Subjugou cidades fortes. No capítulo 6 você vai ver a narrativa que descreve em detalhes esse fato. Liquidou exércitos superiores ao exército dele, capítulo 10, versículos 10 e 11, com táticas das mais diversas. Josué era um estrategista, foi treinado na melhor escola militar do deserto, e foi treinado pelo melhor de todos os generais dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E, meus queridos, ele usou táticas das mais diversas, como ataques surpresos, marchas noturnas, marchas rápidas, guerra em campo aberto, dentre tantas outras que nós poderíamos mencionar aqui.
Josué foi um estrategista na realização de sua missão. E assim como Josué, nós temos que travar uma árdua batalha dia a dia na nossa vida. Os inimigos são muitos, mas nós precisamos reconhecer o adversário e o campo do adversário. E precisamos fazer isso para entendermos com que armas temos que lutar. Meus queridos, a nossa batalha contra o nosso inimigo é até o final de nossa vida aqui na terra. Não há um momento em que você fala: agora estou tranquilo, vou descansar, vou fechar os meus olhos, vou dormir, porque a batalha não acaba. Ela continua até o momento em que o Senhor me recolher para junto de si. É uma guerra que não tem tréguas. Mas, queridos, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra a irmã, a nossa luta, queridos, não é contra a liderança da igreja, ela não é contra a nossa família em casa, contra o pai, contra a mãe, não é contra os filhos. A nossa guerra não é contra os nossos vizinhos, não é contra os nossos colegas de trabalho, não é contra os nossos amigos, ou mesmo nossos colegas da escola, da faculdade, seja lá de onde for. A nossa guerra, a nossa batalha não é contra as pessoas. E se você estiver pensando que a sua guerra, que você foi engajado, foi arregimentado para engajar-se nessa guerra, com o fim de, quem sabe, guerrear contra pessoas, você está nessa guerra com motivações erradas. Você está na guerra com as motivações mais equivocadas e precisa rever então em que batalha você está, em que campo de combate você está. Queridos, a palavra de Deus nos diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é o nosso inimigo. Não são as pessoas, mas são os principados, são as potestades. E para derrotarmos nossos inimigos, queridos, e vencermos, precisamos aprender a usar as armas certas nessa guerra. Você não vai pegar aí o estilingue para atacar um exército poderoso. Nós temos aqui, na história da nossa cidade, Campo Maior, a chamada Batalha de Jenipapo. Tenho certeza que vocês que são daqui, nativos daqui, já estiveram visitando, já ouviram a história, já leram sobre isso. Foi uma luta cruel, covarde, porque, segundo a narrativa, segundo as pessoas que nos informam, os colonos enfrentaram o exército português com as suas ferramentas de trabalho da roça, enxadas, foices, porretes, facões, alguns com arma de caça, para enfrentar canhões, espadas, o que havia de melhor ali naquela época. É claro que eles perderam a batalha. Lá você vai ver valas, segundo o guia que me informou, você vai ver valas com mais de 100 corpos de colonos, outras mais de 200 numa única vala. É triste. Perderam a batalha, ganharam a guerra, pois Piauí é do Brasil e não de Portugal. Mas não souberam qual era a arma correta para lutar com o inimigo poderoso. E nós precisamos conhecer as estratégias do nosso inimigo. Precisamos conhecer as artimanhas do nosso adversário, para sabermos com que armas nós lutaremos contra os nossos inimigos. E a palavra de Deus diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é tudo aquilo que é falso, falsos ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Terceiro e último movimento que eu quero destacar, meus queridos. Por último, o melhor de tudo: a terra repousou da guerra. Capítulo 11, verso 23, capítulo 14, verso 15. E eles então entraram no descanso. Finalmente, na terra que eles conquistaram. Os filhos de Israel, sob a liderança de Josué, entraram no descanso. Agora sim, não vamos mais peregrinar pelo deserto, mas temos um lugar para estabelecer nossas raízes, passando a ocupar o território, repartindo entre as 12 tribos de Israel a herança prometida, usufruindo dos frutos das bênçãos dadas por Deus. E finalmente cumpriu-se a palavra dada por Deus ao grande líder Moisés, também repetida por Josué a todo o povo, lá no capítulo 1, verso 13 de Josué: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Queridos, a nossa batalha aqui ainda está acontecendo, e nós não estamos para descansar agora não. Nossa terra está lá em cima,
Essa semana eu gravei, eu gosto de gravar cantando, não é nada profissional não, viu? Mas é só para louvar mesmo, não é nada de querer ser artista, nada disso não. A canção me vem à mente e fala ao meu coração, eu quero expressar isso, a mensagem desse cântico em vídeo, em áudio, seja lá o que for. Eu gravei uma canção que diz: a minha casa não é como as outras do mundo aqui. Minha casa é simples. Minha casa não tem muito aconchego, não tem muito conforto, mas eu tenho uma casa no céu, prometida. E essa casa que está prometida no céu é diferente de todas as casas daqui. Significa que eu ainda sou peregrino aqui e o meu descanso não chegou, mas vai chegar logo, porque Jesus Cristo prometeu isso para nós, meus queridos. E aí então nós não chegamos, mas quando chegarmos, nós ouviremos essa palavra: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. A palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, são velhos, são ultrapassados. E meus queridos, tudo estava consumado, feito, realizado. Queridas irmãs e queridos irmãos, nesta nossa batalha precisamos superar os nossos obstáculos. Não dá para nos acovardarmos. Nós não podemos chegar diante da adversidade ou do obstáculo e então dar meia volta e retroceder. Vou agora parafrasear aí o filme no qual Jean-Claude Van Damme fez O Grande Dragão Branco, e o título do filme, se não falha a memória, é retroceder nunca, render-se jamais. O crente precisa aprender essa máxima para a sua vida, diante das adversidades e dos obstáculos. Retroceder seria voltar para o deserto. É isso que queremos? Temos uma pátria, temos uma cidade na frente, é só vencer o obstáculo. Vamos dar meia volta e vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito. Desistir, queridos, jamais. Voltar para o deserto escaldante de víboras assassinas? Não. Já chegamos até aqui. Estamos muito próximos da nossa conquista, estamos muito próximos da nossa vitória. Vencemos um grande obstáculo que foi atravessar o Jordão. Lutamos contra o inimigo de nossas almas, o diabo, e vencemos. E agora, irmãos e irmãs, é conquistar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus nos tem dado por promessa, a nossa salvação e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Entrar em nosso merecido descanso e ocupar o nosso espaço nas mansões celestiais. Ainda não é tempo de descansar, então não pare para descansar agora. O descanso ainda virá. Há muito por fazer com o povo de Deus. Outro hino que eu fiz também questão de gravar aí, tanto tocando quanto cantando, é justamente aquele: mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Pode ser a dor, é um obstáculo. Tantos são os obstáculos que nós não podemos enumerá-los, mas nós vamos passando no poder de Deus por cima de todos eles, vamos vencendo todos eles e vamos alcançar a nossa eterna morada nos céus. Essa é a promessa do Senhor. Então não é tempo para descansar, o nosso descanso está chegando. Eu quero terminar, queridos, dizendo que, de igual forma, a graça salvadora de Jesus Cristo nos conduz à terra prometida e nós estamos caminhando para lá. O Jordão é o local onde Cristo foi batizado, lá em Mateus capítulo 3, versos 13 ao 17, e representa o momento quando deixamos a velha vida do Egito, do deserto, e adentramos a nova vida em Cristo. Recebemos a habitação do Espírito Santo de Deus, conforme Paulo orienta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 27. Aí então nós somos batizados com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é um enrolar de línguas, não é fazer coisas, não, na verdade o batizar do Espírito Santo é quando ele vem fazer morada na minha vida, no meu coração, fazendo assim a nossa pública profissão de fé, iniciando a nossa caminhada na vida da promessa. E também somente em Cristo é que nós temos todos os inimigos derrotados, pois foi Ele quem venceu o pecado com a sua santidade, conforme o autor de Hebreus escreve no capítulo 4, verso 15.
Mas também, queridos, ele triunfou sobre o diabo na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15, Hebreus 2, 14 e 1 João capítulo 3, verso 8. Prevaleceu sobre a morte através da ressurreição, aonde Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 e seguintes, ele diz: onde está a morte, é o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A morte foi vencida pelo poder da ressurreição de Cristo. Por fim, conquistou-nos uma posição de descanso e desfrute de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Hebreus capítulo 4, verso 9 e verso 11. Efésios capítulo 1, versículo 3. Queridos, terminando, Cristo cumpriu sua missão com total êxito. Eu não estou aqui para falar de Josué, eu estou para falar de um tipo que tipifica aquele a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. A graça que nos salva, derrota os nossos inimigos, nos conduz ao descanso. Vamos, pois, usufruir desta vida que já nos foi dada por herança em Cristo. Começamos a desfrutar dela desde já. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça ainda muito mais com a sua